O século XX ficou marcado com um período das grandes transformações e turbulências que mudaram o destino da humanidade. A linha de montagem e a produção em massa de veículos motorizados revolucionaram a indústria automobilística. Santos Dumont, com a invenção do avião, possibilitou que o transporte aéreo fosse um dos meios de locomoção mais rápido de pessoas e mercadorias. Mas, depois da sua invenção, o avião tornou-se uma importante arma na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, ocorria a Revolução Socialista na Rússia, que deu fim ao Império dos Czares e apresentou Stalin ao mundo com seu sistema comunista. Nos anos de 1920, enquanto a economia da Europa declinava devido aos efeitos do pós-guerra, os Estados Unidos apresentavam forte crescimento econômico, graças a seu crescimento interno e sua posição hegemônica mundial, que representava 42% da produção dos produtos industrializados mundialmente. Também eram os maiores produtores de aço, carvão, eletricidade, ferro fundido e petróleo, o que os tornaram o maior exportador mundial. Mas havia má distribuição do poder de compra, com a falta de diversidade em sua economia, desequilíbrio da estrutura do crédito no país e a queda do comércio internacional. Estes foram fatores preponderantes para o colapso das bolsas de valores nos Estados Unidos, principalmente em seu maior centro econômico, Nova York, o que levou o país, em 1929, à maior crise econômica e social em toda a sua história. A Itália, na década de 20, assistia Mussolini, apoiado pelo rei Vítor Emanuel III, instalar seu regime fascista, que posteriormente torna-se um grande aliado de Hitler, fazendo parte das potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. O nazismo de Adolf Hitler, que provocou a Segunda Guerra Mundial, assombrou o mundo entre as décadas de 30 e 40, quase devastando a Europa, África e Ásia. Mas foram impedidos pelos aliados, dentre eles os quatro grandes: Estados Unidos, Império Britânico, União Soviética e China. O Brasil, que no início do século XX ainda vivia economicamente da monocultura do café, teve seu desenvolvimento industrial de maneira significativa nos grandes centros urbanos da região Sudeste, principalmente na cidade de São Paulo. Um dos ícones deste crescimento econômico ocorreu na capital paulista, em 1922, com a Semana da Arte Moderna,
que tornou-se uma verdadeira revolução nas artes plásticas da época. Já em 1930, chega ao fim a velha República, com o movimento armado de Getúlio Vargas, que, apoiado pelos chefes militares, tirou do poder o presidente Washington Luiz, através de golpe de Estado. No comando do governo central, Getúlio adotou a política de valorização do café, quando o Estado passou a comprar toda a safra produzida no país, para depois exportar. Mas, devido à crise internacional de 29, o Brasil não conseguia vender toda a produção e, com isto, o café excedente era queimado. Devido à forma de Getúlio Vargas governar o país, concentrando poder e nomeando interventores nos estados, surgiu uma insatisfação muito grande, principalmente em São Paulo, que era o estado mais rico e desenvolvido da federação. Em 1932, houve uma manifestação de estudantes, ocasionando a morte de 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que foi o estopim para dar início à Revolução Paulista, sendo sufocada pelas tropas do governo em apenas 3 meses após seu início. Em 1937, Getúlio Vargas ordenou o fechamento do Congresso Nacional, extinção dos partidos políticos, suspensão da Constituição Brasileira e da campanha presidencial de 1938. Foi o início do chamado Estado Novo. Com isto, os meios de comunicação passaram a serem censurados, como também as manifestações artísticas, políticas e sociais. Getúlio controlou os sindicatos, criou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, instituiu o salário mínimo, a carteira de trabalho com jornada de 48 horas semanais e a uma nova moeda, o cruzeiro. O governo de Getúlio Vargas instituiu a Justiça Eleitoral e o Código Eleitoral no país, estabelecendo o voto secreto e dando o direito ao voto feminino. Criou também o Departamento de Correios e Telégrafos, o Instituto do Açúcar e do Álcool, Instituto Nacional do Café, e investiu na infraestrutura do país, através do Departamento de Imprensa e Propaganda, com o slogan Marcha para o Oeste, implantou vários aeroportos no interior do Brasil. Aos poucos, o desenvolvimento também foi alcançando a boca do sertão paulista. E uma das cidades foi Bauru, que no início do século XX também passou por grandes transformações, com a chegada das 3 empresas ferroviárias na cidade, Sorocabana, Paulista e a Noroeste do Brasil. Os trens atraíam um grande número de pessoas de diversas localidades do país e do exterior, que transformavam a cidade rapidamente num grande centro administrativo. Mas a cidade se destacava não só pelos trilhos, mas também pelo transporte aéreo, ainda engatinhando no país. Para o historiador Irineu Azevedo Bastos, a chegada de Getúlio Vargas
e a nomeação de Marinho Lutz para a superintendência da Noroeste do Brasil foram fatores preponderantes na fundação do tradicional aeroclube da cidade. Bauru, minha cidade natal, ela foi uma surpresa para o Brasil em termos de expansão. Começou com um mero recanto pertencente à Fortaleza do Espírito Santo. Depois transferiu-se, criou-se o distrito de Bauru e finalmente o município de Bauru. Mas em 1905, mais ou menos, que vai começar a expansão real. 3 eram as ferrovias que nós tínhamos aqui. A Sorocabana e a Paulista, que tinham seus trajetos direcionados para a colheita de café. Finalmente veio a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que tinha outra missão: chegar até a Bolívia e até o Paraguai. E foi assim que Bauru vai começar a expandir, porque vai ter oficina na Noroeste, vai ter grandes técnicos para fazer a produção das coisas e por aí adiante. E Bauru viveu todo o processo histórico que quase todas as cidades perceberam. A principal confusão armada aqui é em 1924, quando Gustavo Maciel, que era o prefeito na época, queria que os revolucionários que vinham de São Paulo não passassem por aqui, não parassem em Bauru. Depois disso, outra expansão muito boa são as primeiras indústrias. As indústrias que vêm para os mais variados ramos, e Bauru sempre dando resposta, tornando-se um polo regional, A década de 30, ela é expressiva porque acaba com o coronelismo e assume Getúlio Vargas o governo. Assumindo Getúlio Vargas, ele consegue, com seu carisma, fazer com que a eleição de 34 não aconteça e ele fica no poder até 37, quando ele dá o golpe militar. E depois, ele fica no poder até 45, quando nós, então, temos a volta para a democracia. Importante dessa época, em 1938, foi o nascimento do aeroporto de Bauru. O aeroporto de Bauru foi o mais prestigiado do país. Aqui desenvolveram grandes projetos de aviação. Construíram aviões aqui. Então, o aeroporto de Bauru realmente expandiu para planadores, para aviação civil, para, enfim, várias atividades. Inclusive, o pessoal que frequentava era um pessoal treinado ali. Uma figura ímpar que nós não podemos deixar de falar nele foi o general Américo Marinho Lutz, que começou aqui em Bauru como diretor da Noroeste quando ele era major. Depois ele conseguiu prosseguir com a carreira. Ele é o primeiro presidente do Aeroclube de Bauru. Ele foi também um dos fundadores do Automóvel Clube de Bauru. Na Câmara Municipal, que não era Câmara ainda, a Justiça se instalou e quem forneceu os móveis foi a Noroeste, por mando do Marinho Lutz. Isto porque, se vocês forem na Câmara, vocês vão ver que aqueles móveis são tão bons, tão bonitos, que ninguém tem coragem de mudá-los. Então Marinho Lutz realmente foi uma figura ímpar para o Bauru. Só tem um busto dele
no Aeroclube. Nós tivemos força, quisemos fazer com que ele recebesse uma homenagem com nome de rua, ou qualquer coisa semelhante, mas a Câmara da Oportunidade não quis. O memorialista Luciano Dias Pires ressalta a importância do empreendedorismo do general Marinho Lutz, que além de fundar o Aeroclube, entregou outros equipamentos públicos à cidade. É de grande importância para a história de Bauru a presença de Marinho Lutz como diretor da antiga Estrada de Ferro do Noroeste do Brasil. Quando Getúlio Vargas assumiu o poder do governo federal como ditador, em 1930, que ele perdeu a eleição, mas ele comandou uma revolução contra a vitória de Júlio Prestes, a vitória de Washington Luiz, deportou esses dois políticos para a França, com mais um grande número de políticos que eram contrários a Getúlio, e ele assumiu então o governo, que seria assim transitório, mas esse transitório durou exatamente 15 anos, que ele foi até 1945. E em meados talvez em fins dos anos 30, foge da minha memória uma data exata, ele indicou para comandar a Noroeste do Brasil aqui em Bauru o então Major Américo Marinho Lutz, que era amigo de Getúlio, e ele veio aqui para Bauru com todas as informações necessárias para dar um impulso à ferrovia, inclusive colaborar com aquela marcha para o oeste do governo de Getúlio Vargas. E ele então tornou-se um grande amigo de Bauru também. Realizou grandes coisas para Bauru, tudo que acontecia na cidade que precisasse de um auxílio maior, essa procura caía geralmente nas mãos de Marinho Lutz, e ele então prontamente atendia aqueles reclamos. Era um verdadeiro prefeito de Bauru naquela época. Fez muita coisa aqui para Bauru, principalmente para o nosso futuro naquela época, Aeroclube. Ele era também piloto e adquiriu depois um avião de pequeno porte, porque às vezes precisava realizar viagens rápidas até Corumbá, Campo Grande, e indo de trem isso era demorado, porque precisava de solução mais rápida naquela oportunidade. Contratou piloto, muitas vezes ele mesmo que pilotava esse avião, e iniciou assim um trabalho de recuperação da ferrovia, que era realmente um elo entre o Brasil e países da América do Sul, porque a Noroeste ela tinha uma presença assim marcante nessa distância entre Bauru e Corumbá. Apesar da ferrovia que fazia todo esse trajeto, havia necessidade também de Bauru construir um aeroporto que recebesse aviões assim de carreira. E tivemos até um cidadão aqui de Bauru, que era muito amigo de Marinho Lutz, que atuava também nesse setor, que era Salomão Gantos. Salomão Gantos representava aqui a Condor, uma companhia aérea que fazia o percurso também, alcançando Bauru naquela oportunidade. E com outras colaborações, o Marinho Lutz foi conseguindo a sua tentativa de dotar a nossa cidade de um aeroclube. Ele foi fundado, esse aeroclube, e inclusive numa firma comercial aqui da cidade, do Cigarro Sudã. Lá aconteceu a primeira reunião e ele foi eleito presidente do nosso aeroclube e começou a trabalhar em torno da construção dos hangares, da pista, da oficina, e com a presença sempre bem grande, a presença influente de ferroviários. Mário Bevilacqua, desde muito pequeno, já frequentava o Aeroclube de Bauru, levado por seu pai, Luiz Gonzaga Bevilacqua, que era um dos diretores. A importância da minha vida
na aviação na minha vida praticamente começou antes de eu nascer. Meu pai foi da primeira turma de pilotos do Aeroclube, formado pelo Aeroclube de Bauru, provavelmente em 1940. E também foi diretor, e a gente acompanhava ele o tempo todo. A importância desse acompanhamento que a gente passou a conviver com o avião. Tanto que na inauguração das instalações do Aeroclube de Bauru em 1945, as novas instalações, eu chego até a aparecer na filmagem com um aviãozinho já na mão. Nessa inauguração teve a formatura dos pilotos bolivianos, o piloto Zico e várias personalidades, inclusive o ministro da Aeronáutica esteve presente aqui em Bauru. Me brevetei com 16 anos de idade, fui reservista do Ministério da Aeronáutica da classe de 42, aliás um dos primeiros, acredito eu, que não estava nem aberto ainda as inscrições, porque eu era piloto de planador. O problema de começar muito jovem é que eu era muito leve e eu precisava carregar toda vez que ia voar um saco de 20 quilos nas minhas costas para poder colocar no planador e compensar isso. Participando do Voa Vela, eu fui instrutor, ajudei a formar pilotos, participei do Campeonato Brasileiro de Voa Vela em Ribeirão Preto, em 1967, e consegui o 3º lugar na classe B. Tá certo que só tinham 4 competidores, mas retornando, infelizmente, naquela época, eu tive que me afastar do Aeroclube por motivos de trabalho, que eu me mudei para trabalhar no Rio de Janeiro e em São Paulo. E no retorno, praticamente fui diretor social do Aeroclube e ajudava na organização dos campeonatos brasileiros de Voa Vela que a gente fazia e nas festas comemorativas do aniversário da cidade ou do Aeroclube de Bauru. Papai era uma pessoa muito dinâmica, ele era presidente do Aeroclube de Bauru e provedor da Santa Casa também, conjuntamente. Para isso, ele conseguiu ter do lado dele 2 pessoas muito importantes. O Sr. Heinrich Kurth, que veio para Bauru e montou praticamente toda a escola de Voa Vela e foi o instrutor-chefe nosso durante muito tempo. O Sr. Joaquim de Oliveira, que era funcionário do Departamento de Aviação Civil, ficando no Aeroclube, ajudava na disciplina dos alunos e dos pilotos e na frequência normal que havia lá naquele local. E numa parte da vida também, Chico Dalmédico, conhecido, foi vereador na nossa cidade, e ele era oficial da Força Aérea Brasileira no controle de tráfego aéreo do Aeroclube. A aviação bauruense praticamente se iniciou lá na Baixada, próxima à atual rodoviária, no Jardim Santana. Na realidade chamava-se Campo da Aviação. A prefeitura não tinha recursos, pediu emprestado a área de terra do proprietário e construiu o Campo da Aviação. O proprietário da área do Jardim Santana pediu o terreno de volta, o Campo da Aviação foi construído então por uma autorização e licença do Seu Cardia, ali da Vila Cardia, nas proximidades do cemitério municipal. E o terceiro e último local foi agora nos altos da cidade. O prefeito da cidade era o senhor João Braulio Ferraz e resolveu parar com essa coisa de muda o Aeroclube para cá, muda o aeroporto, o Campo da Aviação para um lado, o Campo da Aviação para o outro. E ele pediu a pessoas da cidade que pudessem comprar umas áreas de terra, lotes de terra, numa fazenda aqui onde atualmente é o Aeroclube. Então, pessoas como da família Guedes, da Casa Lusitana, seu Antônio Garcia, da Casa Pieroni, seu Pieroni, pessoas que eu me lembro, Salomão Gantos, foram pessoas que colaboraram para a construção do Aeroclube. Adquiriram essas áreas de terra e depois doaram para a Prefeitura Municipal com a cláusula para a construção do Campo da Aviação de Bauru. Foi destinado exclusivamente para essa finalidade. Salomão Gantos, um personagem muito importante na aviação brasileira. Ele gostava tanto de avião que ele pegava os pilotos do Correio Aéreo Nacional que pousava em Bauru
e levava para casa dele, já tinha um apartamento pronto, o pessoal tomar banho, se arrumar, dava o jantar para eles e emprestava o carro ainda para o pessoal sair para passear à noite. Esse personagem foi muito útil para o desenvolvimento do Aeroclube. Esses tenentes que vieram aqui, moços, viraram capitães, major, brigadeiro e ministro da Aeronáutica. Tanto que Salomão Gantz foi agraciado com a medalha do Mérito Santos Dumont, medalha essa também recebida pelo meu pai, que é uma prestação, uma homenagem que o Ministério da Aeronáutica presta àquelas pessoas que se destacaram na aviação brasileira. E, anualmente, um avião da Força Aérea pegava aqui em Bauru o seu Salomão Gantz e levava para o Rio de Janeiro para participar das atividades. Enfim, a função do Aeroclube. Principal, formação de pilotos. O Brasil é um país muito grande, necessita de aviação. E a segunda, tão importante quanto a formação, o despertar de vocações. Os nossos planadores voando, os nossos aviões voando. Dificilmente você olhava para cima e não via nenhum avião ou planador voando. Sempre tinha alguma máquina do Aeroclube voando. Então, nesse despertar de vocações, a gente pode falar duas pessoas que levaram o nome de Bauru bem alto. Osiris Silva, na indústria aeronáutica brasileira, começou aprendendo a fazer aviãozinhos pequenos, aeromodelos, e terminou construindo a terceira maior indústria aeronáutica de aviação do mundo. E Marcos Pontes, que ficava olhando ali os aviãozinhos voar quando era pequeno, foi para a Academia da Força Aérea e o único astronauta da América Latina. Um dos pioneiros da aviação bauruense, o piloto Nassib Salmen, em abril de 1942, fez a travessia de 1.600 quilômetros com um monomotor entre as cidades do Rio de Janeiro e Corumbá, no Mato Grosso. Uma ousadia para a época. Eu fui instrutor antes de começar a rebocar planador. Eu fui instrutor aqui durante a guerra. Essa parte aí a gente precisava ajudar. Então os pilotos aí já ficavam praticamente na reserva aérea. Então nós voávamos e eu fiquei como instrutor aqui sem ganhar nada, como apenas para ajudar o Aeroclube. Não tinha aquilo como profissão. Tá entendendo? E então a gente voava por aí, voamos muito, inauguramos muitos campos de aviação, porque naquele tempo quase não existia campo de aviação. Eu inaugurei campos de aviação em diversas cidades. Bem, o Aeroclube de Bauru foi um exemplo dos aeroclubes, era um modelo. O Aeroclube de Bauru foi muito importante para o Brasil inteiro, deu muitos pilotos, deu piloto para a FAB, deu piloto comerciais de diversos tipos. E aqui era uma escola exemplar. E depois veio os planadores também, que levou a história de Bauru. O planador em Bauru foi muito importante. Tivemos aí o Kurt, que veio da Alemanha, construiu os planadores. E aqui virou também uma escola modelo, ganhou grandes campeonatos e foi conhecido do mundo inteiro. O Aeroclube de Bauru, ao longo de sua história, formou grandes nomes para a aviação aérea brasileira. E dentre eles, Osiris Silva foi um dos mais expressivos. Eu nasci em Bauru, muito próximo do Rio Bauru, lá na rua Antônio Alves, e cresci por lá. Mais tarde me mudei para a rua Rio Branco, próximo da 1º de agosto. E foi aí nesse momento que eu terminei o grupo escolar Rodrigues de Abreu, que ficava na Avenida Rodrigues Alves, lá em Bauru. Hoje parece que pertence ao grupo que nós chamamos das Irmãs, era uma instituição religiosa. E aí nesse momento, quando eu terminei o ginásio, quando eu terminei o grupo escolar, o meu pai queria me tirar da escola para começar a trabalhar, porque a minha família era razoavelmente humilde e todos de casa precisavam trabalhar.
A minha mãe concordou que eu pudesse trabalhar, mas que eu tinha que continuar estudando. E naquela época, o salto do grupo escolar para o chamado ginásio, que hoje corresponde ao ensino fundamental médio, dependia de um exame de admissão. E foi aí que minha mãe me matriculou num cursinho para me preparar para o concurso de admissão para o ginásio. E foi nesse cursinho que minha vida começou a se conformar e se transformar na vida que eu acabei levando. Foi lá que eu conheci um grande amigo meu, Benedito César, que estava fazendo o mesmo curso, o apelido dele era Zico, e ele frequentava o Aeroclube de Bauru. E já estava começando a voar planadores, e ele, eu acho que em Bauru se conhece a história do Zico, mas o Zico com 12 anos ganhou um brevet para voar planadores, embora os requisitos da lei que determinavam que tinha que ter pelo menos 16 anos para começar a voar. E foi aí que o Zico me levou ao Aeroclube e eu comecei a me interessar pelo que estava acontecendo. Aí, mais uma vez, uma influência do meio. O presidente da Estrada de Ferro, noroeste do Brasil, cuja sede era lá em Bauru, Marinho Lutz, coronel Marinho Lutz, amigo do Getúlio Vargas, que era o presidente da República, resolveu investir no Aeroclube. Não só investiu no Aeroclube em termos de construção das coisas que tem lá, dos hangares, etc., mas também numa escola de aeromodelismo que acabou sendo instalada numa sala cedida pela Companhia Paulista de Força e Luz, que ficava na esquina da Rua Batista de Carvalho, com a Rua Rio Branco. E foi ali que nós começamos a fazer aeromodelos. Tinha chegado no aeroporto de Bauru o Hendrik Purt, ele era suíço, mas trabalhava na Alemanha e fabricava planadores lá na Alemanha. Ele certamente era um fugitivo da Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando aí em 1944, 1945, e foi nesse período que o Kurt começou a fazer o projeto junto com seu cunhado, que o nome dele era Widmer, que era um projetista de avião e de um planador que se transformou posteriormente no Flamingo, que acabou voando também no Aeroclube de Bauru. Mas aí aconteceu algo que foi completamente diferente, né? O Kurt reunia a molecada muitas vezes para ajudar a fazer algumas peças do Flamingo e começou a chamar a atenção dos meninos que estavam lá, eram mais ou menos 10 ou 12, inclusive o Zico e eu próprio. E ele começou a falar nas extraordinárias invenções e soluções técnicas que existiam dentro de um avião, embora aviões bastante antigos da época, como podemos imaginar. Mas, basicamente, ele começou a chamar a atenção que podia haver um certo entusiasmo de tentar criar um avião, fabricar um avião. E foi aí nessa direção que nós começamos a pensar nos aviões que tinha no Aeroclube de Bauru. Foi aí que nós começamos a nos fixar na ideia. Nós temos que fazer um avião que não seja acreditado no mundo. Nós já sabíamos na época que investir no Brasil é muito mais difícil do que investir para obter resultados do que na França e nos Estados Unidos. Então foi aí que nós dissemos, nós precisamos pegar um produto que ninguém se interesse por ele. E se ninguém se interessar com ele, mas que seja necessário, é bastante importante. Aí eu chamo a atenção para um conceito muito importante que nós não podemos perder nunca. A inovação é o que vive no mundo. Se nós olharmos hoje para o mundo de um modo geral, nós vemos um mundo digitalizado, globalizado, com iniciativas industriais, iniciativa de pesquisa, desenvolvimento, criação de novas tecnologias. Nós podemos fazer uma pergunta geral que se aplique ao que aconteceu no Aeroclube de Bauru, por exemplo.
Se o Aeroclube de Bauru não tivesse existido, hoje esse resultado que nós estamos colhendo hoje, de uma quantidade razoável de aviões brasileiros estão operando no mundo, exportando. Hoje o Brasil é o maior exportador de aviões do que importador, coisa dessa natureza. E hoje nós olhamos o que nós chamamos de aviação geral. A aviação geral está fazendo um trabalho extraordinariamente importante na mobilização. Alguns dados que não são precisos estão indicando que mais de 6 bilhões de pessoas voaram o ano passado, no mundo todo. É um número simplesmente extraordinário, correspondente quase ao número de habitantes que nós temos na Terra. E vemos que essa aviação geral precisa efetivamente dos recursos humanos necessários para operar. Precisa de pilotos, mecânicos, projetistas de avião, fabricantes. Quer dizer, é toda uma indústria em volta dessa chamada aviação geral. E a aviação geral tem um ninho, praticamente, onde ela nasce. E ela nasce nos aeroclubes. Os aeroclubes precisam proliferar. Se cada cidade brasileira tiver um aeroclube, pode ter certeza que essa cidade, em breve, pode estar fazendo diferença no cenário mundial. O bauruense Marcos César Pontes um dia sonhou em alçar altos voos na vida, assim como aqueles planadores e aviões que rasgavam os céus de Bauru. Meu sonho começou em Bauru, mais especificamente no Aeroclube de Bauru, onde eu ia para assistir os aviões decolando, pousando e ficava grudado na cerca ali, vendo todo aquele movimento e conversando com os pilotos, né? Ali começou o sonho de voar. Eu imaginava como seria estar no meio das nuvens, ter aquela visão da terra, né, lá de cima. Mas eu não tinha dinheiro para pagar as horas de voo, né, que ainda até hoje são caras, e com isso eu tinha que trabalhar para poder ajudar em casa. Então, quando eu tinha 14 anos, eu comecei o meu primeiro emprego como eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal, mas sempre com aquela ideia de voar, né? Aquela era a minha ideia. Fiz o vestibular da Academia da Força Aérea, né, incentivado pela minha mãe, incentivado pelos pilotos lá, e passei. E foi assim que o meu sonho decolou, saindo de Bauru para a Força Aérea. A Força Aérea Brasileira foi uma escola para mim, em todos os sentidos. Não só pela Academia da Força Aérea, onde você aprende a ser piloto, aprende a ser militar e aprende a respeitar valores que norteiam o comportamento dos militares da Força Aérea. Então tem escrito nas paredes lá da Academia da Força Aérea, onde ficam os cadetes, os valores dos combatentes da Força Aérea são coragem, lealdade, honra, dever e pátria. E isso é uma das coisas que tem me motivado nas minhas coisas durante toda a vida. Fiz uma carreira na Força Aérea como piloto, depois como engenheiro aeronáutico, me formei no ITA também, depois como piloto de testes da Força Aérea, fiz um mestrado no ITA em otimização de trajetórias orbitais, depois outro mestrado nos Estados Unidos em engenharia de sistemas. Eu estava no doutorado em engenharia de sistemas nos Estados Unidos quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. E eu, até aquele momento eu não sabia detalhes, mas o meu irmão lá em Bauru, ele viu no jornal da cidade um edital, né, do concurso público que a Agência Espacial Brasileira criou para poder selecionar um astronauta no Brasil, já que a NASA exigia que o Brasil fornecesse um astronauta e que a NASA viesse aqui fazer a seleção. Então, para legalizar tudo isso, lógico que a Agência Espacial fez um concurso público no padrão. Eu fiquei sabendo disso, me inscrevi e foi assim que eu fui selecionado para ser o astronauta brasileiro, né, participando então de um curso de 2 anos para me formar como astronauta profissional no Johnson Space Center em Houston, lá no Texas. O capitão da Força Aérea Brasileira, Nilson Gasparello, quando criança, vinha ao Aeroclube ver os voos dos planadores. E quando a Esquadrilha da Fumaça se apresentava na cidade, ele ficava sonhando em fazer acrobacias num daqueles aviões. Para mim, o Aeroclube de Bauru, eu como aviador, tem uma importância muito grande
Eu que morava aqui perto do Aeroclube quando era pequeno, vinha de bicicleta, saía dali de casa, subia aqui a rua perto do Aeroclube, subia aqui praticamente todos os dias para ver um avião voando. E foi aqui no Aeroclube de Bauru que nasceu a minha vontade de ser aviador. Então fui assistindo a apresentação da Esquadrilha da Fumaça aqui no Aeroclube de Bauru, no ano de 94, a primeira no ano de 94, então há 23 anos atrás, e a partir daí a vontade de ser aviador foi só crescendo. Eu continuei frequentando o Aeroclube de Bauru como criança, como adolescente, nunca voei no Aeroclube de Bauru, eu comecei a voar só na Força Aérea, mas os aviões voando aqui próximos, planadores, naquela época haviam vários campeonatos de planador aqui na região, aqui no Aeroclube, movimentava bem a região, então chamava a criançada da época para vir para cá e despertava a aviação nessa criançada, como foi comigo. O Aeroclube de Bauru é voltado hoje para a prática esportiva de volovelismo. O desafio do Voa à Vela é subir e transformar isso em distância. Então é transformar a altura em distância. A gente precisa estudar meteorologia, estudar, e aí começa o nosso contato com a natureza, entender um pouco da nuvem, entender onde sobe melhor, onde é possível otimizar sua subida para poder percorrer uma distância pré-determinada e fazer um percurso que se planejou previamente. E isso requer administração de energia, tá? Seja para um voo local ou um voo de navegação, o piloto de planador está o tempo todo julgando energia. Afinal, no pouso, ele tem uma chance só, tá? Então é tudo muito bem calculado. Questão de planeio, aonde girar a base, como ingressar no circuito, qual que é a forma mais apropriada, até para um pouso fora do local apropriado, que seria uma pista, né? Um pouso numa plantação, um pouso num arado, né? Isso é tranquilo, isso é perfeitamente possível, né? De se fazer com segurança e com tranquilidade. Mas o Aeroclube também é um centro de referência na formação de pilotos privados, pilotos comerciais, de planadores e comissário de voo. Em 2009 eu vim para Bauru, fiz meu primeiro voo de planador, que era uma paixão minha. E de lá para cá eu me apaixonei e acabei escolhendo o Bauru por ser o aeroclube mais bem estruturado do Brasil. Ter mais aeronaves, ter um padrão de instrução muito seguro, que preza a segurança dos alunos, de todos que estão à volta aqui do aeroclube. Então eu acabei escolhendo Bauru por ser o aeroclube mais completo que nós temos no Brasil. O Aeroclube de Bauru, ele é diferente de todos os outros aeroclubes que oferecem um treinamento em voo à vela. Nós temos 7 escalas diferentes na evolução do piloto até ele chegar num planador de competição. São 7 modelos diferentes, alguns de 2 lugares, outros de 1 lugar, que levam o piloto até um planador de altíssimo rendimento. É o único aeroclube do Brasil onde existe a possibilidade de você fazer voos de navegação de distância. Nós temos as carretas para recuperação e temos um treinamento desde o básico até o avançado, principalmente agora que nós acabamos de receber um planador de altíssimo rendimento, 0 km de 2 lugares, que permite um treinamento avançado em navegação aérea e voo à vela de competição. O Aeroclube de Bauru ainda oferece aos pilotos treinamento em simulador IFR, sigla em inglês Instrument Fly Rules, ou regras de voo por instrumento. Para o vereador bauruense José Roberto Martins Segala, o Aeroclube tem um papel importante na história da cidade. Eu conheço o Aeroclube há mais de 50 anos e frequento o Aeroclube com bastante assiduidade. Gosto muito daquele local, um local aprazível, um local ótimo para se encontrar os amigos. E ali eu acompanho o trabalho que é desenvolvido pelos dirigentes e pelos associados do Aeroclube. O trabalho é muito elogiável, não é? Ali nós temos uma formação de pilotos, por exemplo, de planadores,
que só enaltece a cidade de Bauru. A cidade de Bauru já conseguiu façanhas como ter quase uma dezena de campeões brasileiros de voo à vela, se não for mais do que isso, porque ali é um local de formação desses pilotos. A história do Aeroclube se confunde com a história daquelas pessoas que criaram esse ponto de encontro de pessoas que amam a aviação. O vereador Benedito Roberto Meira solicitou ao deputado federal Capitão Augusto uma propositura de projeto de lei que pretende tornar a cidade de Bauru a capital nacional do voo à vela. A rigor, a nossa cidade, ela é conhecida como a capital nacional do voo à vela. Já é conhecida há muito tempo. Aqui nós temos uma excelente escola, uma referência na escola de formação de pilotos. E isso foi se materializando, se concretizando com o tempo. E chegou agora um grande momento, uma grande oportunidade, quando eu tive o contato com o deputado Capitão Augusto, e eu disse a ele do que era, o que representava o voo à vela para a cidade de Bauru. E ele se prontificou em apresentar um projeto de lei, né, para que, de fato, Bauru se tornasse a capital nacional do voo à vela, reconhecida por meio de lei. E assim nós fizemos. Apresentei uma proposta, uma sugestão para o deputado. Em breve teremos até mesmo uma audiência pública para discussão do assunto com os principais interessados. E o capitão Augusto já protocolou o projeto de lei na Câmara dos Deputados. A exemplo, vou citar um exemplo, até fazer um paralelo, a cidade de Boituva vai ser também reconhecida como a capital nacional do paraquedismo. E isso acontecendo, em esse projeto sendo aprovado, isso vai trazer inúmeros benefícios na área do turismo, na área do esporte, para que Bauru possa cada vez mais fortalecer, divulgar, difundir e se tornar conhecida até mesmo mundialmente como a capital nacional do voo à vela. A minha intenção inicial, apresentando esse projeto, que deu o título oficialmente de capital nacional do voo à vela aqui para a cidade de Bauru, foi pensando na área tanto de esporte quanto na área de turismo. Nós temos uma grande preocupação aqui com as cidades do interior na geração de empregos. E cada vez mais nós precisamos estar fomentando o turismo. No mundo, a cada 3 empregos gerados, 1 refere-se ao turismo. E por isso nós precisamos potencializar isso aqui na região. Então, por isso que eu apresentei esse projeto na Câmara. E isso vai possibilitar também que após a aprovação, após essa audiência pública que já foi feita aqui na cidade de Bauru, a gente possa estar captando recursos junto ao Ministério de Turismo, ao Ministério de Esporte, à Secretaria de Turismo, à Secretaria de Esporte, e podemos também estar trazendo aqui para a capital nacional do voo à vela campeonatos regionais, estaduais, nacionais e, por que não, internacionais. E você, meu jovem, visite a nossa escola. Você, professora, traga seus alunos aqui que nós estamos de portas abertas. Nós queremos a participação do público conosco, porque esta é a maior possibilidade de nós esclarecermos e darmos à nossa sociedade uma oportunidade de escolher aquilo que você pretende, de enganjar você na nossa comunidade, gerar um emprego, gerar renda dentro do nosso campo de aviação. A importância do Aeroclube para a cidade de Bauru é mais nós temos uma escola desde 1939 que existe o Aeroclube. Nós já formamos mais de 12 mil alunos e a primeira turma foi formada em 1941, composta de 51 alunos que formaram pilotos. É muito importante que o voo à vela nunca perca, Bauru não pode perder essa tradição, porque na década de 40, 50 veio um engenheiro alemão para cá e começou uma fábrica de planadores aqui no Aeroclube de Bauru. Tá? Com a modernidade, hoje a gente não fabrica mais planadores aqui porque os planadores antigamente eram feitos de madeiras. Hoje são todos em fibra de carbono. Por causa nessa transição,
de madeira para fibra de carbono, logicamente levou algum tempo, mas hoje ainda a gente tem planadores de madeira voando. Nós temos um planador aqui que foi feito na década de 40, que chama o Speininger, feito por Henry Kurt. Esse planador só tem um no mundo voando, que está aqui no nosso clube, e tem um outro que está no museu em Paris. Bauru é conhecida como a capital nacional do voo à vela. Formalmente, nós já só falta ser aprovado em Brasília para se tornar oficial para o Brasil todo, tá? Qual a importância disso para a cidade? Nós vamos conseguir fazer alguns convênios, já fizemos um ano passado. Esse planador que eu consegui de última geração foi uma parceria com o governo, com a Secretaria de Esportes. Nós vamos conseguir agora, com esse projeto que será viabilizado agora, nós vamos ter mais recursos, mais facilidades para conseguir novos aeronaves, planadores, avião a motores, etc. Nós conseguimos isso através do deputado Augusto e também com a força do coronel Meira, tá, que tem nos ajudado muito a manter essa escola. Então, após a minha aposentadoria, eu me senti na obrigação de transmitir toda a minha experiência para esses jovens que estão aí. Agora, a perspectiva é que nesses 2 anos de presidência, a gente consiga passar para os jovens toda a experiência e incentivá-los também a procurar tanto a Força Aérea como nossos cursos de planador, de avião, para que a nossa história continue cada vez mais adiante. E a história do Aeroclube de Bauru no século XXI continua? Bom, isso aí é uma outra história.